Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria poder estar aqui, né? Já contou a história toda, né? O segundo livro já está pronto, né? A irmã falando da história de José aqui, né? Eu escrevi um material que é o material que eu estou usando hoje para a nossa igreja, na Escola Bíblica Dominical. Eu sou professor da turma e sou responsável pela área de educação da igreja, né? Eu sou professor, pastor auxiliar, o pastor Ronaldo, e a minha área é a área de educação. Já fui professor do SEC também, né, em várias disciplinas e tudo. E fui pastorear a Igreja Batista Central em Caetezum ali durante 6 anos e meio. Quando Deus falou no meu coração, o coração da minha esposa, e nós entendemos que a gente precisaria passar um tempo em Petrolina, que na verdade é a minha cidade, né? Ela é aqui de Recife, né? Em Moreno, a gente se conheceu, casou aqui, e aí eu levei ela para passar um tempo, uma temporada num lugar muito frio, né? Que é Petrolina. Agora tá bom, tá dando 21 graus, 22 de madrugada, viu? Mas não se anime muito não. Na época do calor, passa dos 40 fácil. Não, mas eu sempre brinco dizendo que lá as galinhas andam de bota, na época, né? Então, mas é uma alegria, pastor, estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente já vai voltar amanhã. Estamos aqui desde terça-feira. Meu filho mora aqui também. A gente veio passar uns dias com ele, rever amigos. E hoje à noite vou estar pregando lá em Candeias, né? A igreja de um pai. Preguei quarta, preguei agora de manhã, vou pregar à noite. Esse é o meu descanso. É o descanso, né? Mas é muito bom poder estar aqui. Fui desafiado a falar sobre família, né? E a gente vai tentar pensar algumas coisas interessantes. Não sei se os irmãos conseguiram captar a ideia da pregação, tá? Mas, enquanto psicólogo, e aí eu sempre faço as minhas relações também, que além de ser pastor e teólogo, eu sou psicólogo, neuropsicólogo também, sou professor, e trabalho lá em Petrolina, numa comunidade terapêutica, para pessoas com a problemática de álcool e outras drogas, né, enquanto psicólogo, mas atuo também como pastor. É uma das partes do meu ministério. Eu amo de cuidar dessas pessoas com as problemáticas. Então, né, olhando para essas várias realidades, pastor, não tem como a gente não olhar para a família, né? Porque tudo isso envolve muito família, e a gente vai pensar sobre isso, que nós não acompanhamos só os dependentes químicos, nós acompanhamos os seus familiares nesse processo de sofrimento por conta dos filhos que se tornaram usuários de álcool e outras drogas, tá? Então, a temática de hoje é família, o que nos tornamos a partir dela. Então, a gente vai pensar algumas coisas a respeito disso. A temática é bem desafiadora, né? Falar de família hoje não é fácil, mas eu queria desafiar os irmãos a estarem atentos, né, prestarem atenção. Não desvie a sua atenção nesse momento para nada, não, para a gente poder compreender um pouco, né, a dinâmica. Esqueça um pouquinho aí dos celulares. Celulares tiram a nossa atenção. Como neuropsicólogo, eu posso falar também que os nossos filhos estão adoecidos pelo excesso de dopamina e serotonina que é liberado pelo celular, que ativa o nosso sistema de recompensa, e a gente não consegue ficar muito atento àquilo que muitas vezes Deus quer falar conosco, né? Porque o celular, né, quer que a gente libere um pouquinho mais de dopamina, e essa geração de hoje é uma geração muito dispersa, né? Muito desatenta. Mas eu queria chamar a sua atenção, pelo menos para esse momento agora, tá? Para a gente ficar aqui ouvindo um pouco a palavra de Deus. Vamos orar? Logo após, a gente vai pensar algumas coisas aí a respeito disso, tá? Muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de conhecer mais uma parte do teu reino, irmãos e irmãs que eu não conhecia, né, a maioria delas e deles, mas eu quero te louvar pelo privilégio de ministrar a tua palavra nessa manhã, Senhor. É um desafio para mim. Eu sei que a pregação que sai desse púlpito aqui é de muita qualidade, porque eu conheço meu amigo pastor e sei do quão responsável ele é com as escrituras sagradas. Eu quero também, nessa manhã, ó Deus, respeitar aquilo que a tua palavra diz a respeito dela mesma. Não quero falar apenas o que eu entendo ou penso, mas quero falar aquilo que tua palavra diz. Então me ajuda, nesse momento, Espírito de Deus, a trazer uma mensagem desafiadora, de encorajamento. Oramos pelos nossos filhos, então tem muito a ver com os nossos filhos, tudo que eu vou falar. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale ao coração de cada mãe e pai que está aqui, e de cada irmão e irmã que nesse momento precisa ouvir da parte do Senhor algo que vá fazê-los repensar sobre as questões que são importantes a partir da reflexão. Muito obrigado mais uma vez. Usa a minha vida como instrumento de bênção nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá, vamos tentar pensar algumas coisas. Eu também faço muito terapia de casal, então eu sei o que chega para mim, né? Sou psicólogo, tenho meu consultório lá, além da comunidade terapêutica, sou psicólogo clínico, né? E faço palestras também em muitas empresas, e lá a gente encontra de tudo, né? E eu vejo que são pessoas que
muito magoadas, muito feridas, cheio de traumas, cheias de dificuldades, cheio de muita coisa para se tratar, e naturalmente quando a gente vai conversar, o problema está, né, no contexto familiar, que muitas vezes é disfuncional e adoecedor. E quando eu comecei a olhar para as escrituras sagradas, eu percebi que a realidade das escrituras não é tão distante daquilo que eu encontro no meu gabinete, não. Eu queria muito ter sido psicólogo de Davi, eu queria muito ter sido psicólogo de José do Egito. Eu imagino o que, é que esses caras iam me falar no espaço terapêutico. Homens marcados por muitas questões que deveriam ter sido tratadas. Se eu tivesse tratado Davi, tivesse acompanhado Davi, eu acredito que ele não tinha adulterado com Betseba, não. Né? Mas muitas vezes, né, é por aí o caminho da nossa reflexão hoje. Muitas vezes, por conta de nós não buscarmos e não tratarmos as nossas questões, de alguma forma elas vão reverberar nos nossos relacionamentos afetivos, nos nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos filhos, e naturalmente tudo isso reverbera na igreja, né? Que é esse lugar onde tudo vem, e aí a gente encontra esse tipo de pessoa, e aí é muito difícil se relacionar com pessoas que passaram por famílias. Então a gente vai entender um pouco sobre essa questão, tá? Aí eu fiz uma introdução, e daqui a pouco eu vou colocar uma imagem aqui de uma música, que com certeza é do tempo da maioria do que está aqui, das pessoas que estão aqui. Não é uma música cristã, mas ela tem uma mensagem muito interessante para a gente pensar a partir do tema que eu pensei, tá? Então vamos lá, família, o que nos tornamos a partir dela. Aí eu queria que, antes da gente fazer qualquer reflexão, você pense da seguinte forma: a família que você fez parte, os relacionamentos que foram desenvolvidos, como você foi constituído ou constituída nesse espaço e o que você se tornou. E aí, naturalmente, a gente também vai transpor essa realidade e a gente vai pensar nos nossos filhos. O que é que os nossos filhos se tornaram ou estão se tornando por conta daquilo que nós somos ou por conta de tudo aquilo que nós não somos. Então, eu queria que você começasse a pensar. Talvez você gostaria tanto que seu filho fosse algo que você nunca foi. E aí você vai ver que seu filho está crescendo dentro de um ambiente que talvez ele não seja nada daquilo que você espera, porque você é tudo aquilo que seu filho nunca vai ser. Então, o que é que seu filho está se tornando? O que é que você se tornou? Ou o que é que você ainda não se tornou? E tudo isso pode ser mudado. Lógico que é apenas, pastor, um relance, né, de coisas que são importantes para a gente pensar, mas eu acredito que a gente vai ajudar você a pensar um pouquinho. Então, nem sempre é fácil falar de família, principalmente nos tempos pós-modernos. Falar de família na pós-modernidade, porque assim, as pessoas me convidam muito para conferência de família, de casais e tudo. Aí o pessoal, pastor, eu queria que o senhor falasse sobre família. Aí eu digo logo, mas sim, mas que família que a gente vai falar? Porque quando a gente chega no ambiente, né, aqui tem um pequeno grupo, mas às vezes a gente vai falar para um grande grupo de famílias, né, de casais, e a igreja está lá lotada, muitas famílias, igrejas grandes e tudo, e eu fico pensando que tipo de família que está ali. Porque não é fácil estar nesse lugar, não sei se o pastor concorda comigo, para falar de família, porque a gente nunca sabe que tipo de família que está ali, né? A gente pode ter uma família heteronormativa, a gente pode ter uma família sentada ali que a gente não sabe que é homoafetiva, a gente pode ter uma família monoparental, a gente pode ter uma família mosaico, a gente pode ter uma família funcional, uma família disfuncional, casamentos violentos, casamentos que funcionam. Então, assim, eu digo, meu Deus do céu, como é que a gente consegue falar de família hoje, na pós-modernidade, né, com todas as suas interferências e todas as suas questões? Então, eu sei já de antemão que não é fácil falar sobre isso aqui. Então, o segundo ponto que a gente pode pensar aqui é que cada um hoje, né, e aí isso reverbera na família também, constrói o seu próprio conceito a respeito desse tema. E muitas vezes o debate se torna exaustivo e que com desconforto para quem fala e para quem ouve. Coloca alguma coisa diferente do que as pessoas pensam hoje nas redes sociais e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu sigo o Instagram lá do Conselho Federal de Psicologia, e aí quando se fala em alguma coisa da família heteronormativa e você colocar alguma coisa diferente do que a maioria das pessoas pensam, longe desse universo da cosmovisão cristã, do pensamento cristão, nossa, é uma confusão. Aí você coloca alguma coisa lá, né, que é dentro daquilo que a gente pensa enquanto cristão, o seu CFP deveria ser cortado, o seu RP, né? Ele, não, vou denunciar você ao conselho só porque você se posiciona como alguém que quer uma família heteronormativa, de um homem casado com mulher. Então, assim, se torna um debate exaustivo, cansativo e muitas vezes totalmente improdutivo. Porque cada um hoje pensa a respeito de família. E outro, pasmem, né? Enquanto famílias cristãs, nós temos famílias que
funcionam a partir de realidades que não estão nas Sagradas Escrituras e que as pessoas pensam daquele jeito, entendem daquele jeito, e se você traz um outro tipo de reflexão, as pessoas ficam chateadas no ambiente de igreja. Então nunca é fácil ficar nesse lugar, e eu sei disso, tá? Como eu sei que muita gente vai ouvir, então, por favor, se eu falar alguma coisa diferente do que você acredita, você está com problema com as Escrituras Sagradas, que eu vou trazer a reflexão a partir delas. Então, assim, a pós-modernidade, né, pelo menos do meu ponto de vista, que traz o conceito de pós-verdade. Vocês já ouviram essa palavra, pós-verdade? Que foi a palavra do dicionário de Oxford, se eu não me engano, de 2019, ou foi 2018. Porque o dicionário de Oxford, todo ano, ele escolhe uma palavra do ano. Eu acho que foi o ano de 2019 ou 2018. Se você procurar lá as palavras do ano, você vai ver que está lá. Pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a verdade que cada um acredita ser. Não existe mais uma verdade absoluta, não existe mais um conceito absoluto. E a modernidade ainda tinha essa questão de uma verdade que poderia ser absoluta. Hoje não existe mais. É a verdade do indivíduo, é a verdade que você acredita. Então, muitas pessoas hoje também estão vivendo dentro dessa realidade. Então, Demetrios, não tenta trazer um outro pensamento, não, porque é dessa forma que eu penso, é dessa forma que eu acredito, então não me venha trazer qualquer reflexão longe, não, porque é a partir do que eu acredito que as coisas são pensadas e entendidas. Então, a pós-modernidade traz o conceito de pós-verdade nos seus pilares, né? Não deixa muito espaço para reflexões sobre famílias pautadas numa cosmovisão cristã, o que só corrobora com a disfuncionalidade que vivemos hoje na maioria das famílias. Né? É porque vocês não escutam muito, isso é mais para a figura pastoral ou para mim enquanto psicólogo também, mas há uma disfuncionalidade absurda nas igrejas cristãs, nas famílias cristãs. Quando a gente senta para conversar com os casais, eles não compreendem nem o conceito de família, nem o que é família, nem o que é educar filhos, nem o que é construir uma família ou uma base sólida dentro da sua casa, né, a partir de uma cosmovisão cristã, porque as pessoas não entendem o que é família. Elas estão casadas, elas têm filhos, mas elas não sabem qual é a visão de família que a igreja traz. E aí, com todos esses efeitos da pós-modernidade, eu vou pautar mais alguns aqui, as pessoas estão completamente distantes. Então, não se iludam, não. A maioria das famílias das nossas igrejas, elas são disfuncionais. Totalmente. Pelo menos as que têm chegado para mim enquanto pastor, porque eu pastorei muitos anos aqui, lá em Petrolina também, e dentro do meu gabinete pastoral, muitos me procuram porque eu sou um psicólogo e sou pastor e cristão. Quando elas chegam lá, elas já chegam desesperadas para que de alguma forma eu convença a esposa ou convença ao esposo a pensar como a Bíblia pensa. E o casamento e a família não funcionam exatamente porque cada um dos dois tem a sua própria visão de família e eles não conseguem entender que a Bíblia tem uma verdade sobre família. Resultado disso, disfuncionalidade. Qual é o problema disso tudo? No background estão os filhos, sofrendo porque cada um quer educar o filho de uma forma diferente, porque pensa que Deus deixou daquela forma para ser ensinado. Olha a confusão. Alguém aqui quer ser pastor? Não. E é o que chega para a gente. Né? Então, é para vocês entenderem o lugar que o nosso amigo se encontra aqui nesse momento. Tá? Eu nem sou o pastor principal da minha igreja, mas eu vejo o quanto o coitado sofre com tudo isso. Então, veja só. Então, somem a isso tudo a pluralidade, vivemos um mundo plural, com todas as possibilidades, né? Então, a igreja também hoje é uma igreja plural, né? E é uma igreja muito eu e não nós, porque o cristianismo é relacionamento, então, eu penso cristianismo a partir do nós, eu penso família a partir do nós, mas a gente vive num mundo plural e as pessoas hoje têm o que a gente chama de privatização do eu. As pessoas têm o eu privado, elas acham que você não tem direito, apesar da Bíblia mandar exortar, mandar chegar e conversar, orientar, fazer com que o irmão compreenda, mas as pessoas hoje dentro das igrejas, elas não querem que você interfira em absolutamente nada do que ela pensa ou acredita. Essas pessoas vão casar. Então existe uma coisa chamada de privatização do eu. As pessoas, que é uma falsificação do meu entender, que é uma falsificação do livre-arbítrio, que as pessoas dizem, não, mas Deus me deixou à vontade para eu escolher como eu devo pensar, como eu devo educar meus filhos e como deve ser o meu casamento. Então, a ideia é de somente eu e ninguém além de mim. Então, imagina isso dentro de um casamento. Homens que querem viver, não a individualidade, porque a individualidade ela é saudável, mas as pessoas querem viver um individualismo dentro do casamento, dentro da família. Aí vocês vão entender aonde eu quero chegar com essa história toda. Mas isso não é fruto só da pós-modernidade, isso é fruto de uma constituição que foi realizada a partir de uma família. Aquilo que a pessoa é e aquilo que ela se tornou. E hoje está dentro de um relacionamento. Imagine pessoas, famílias diferentes,
contextos diferentes, realidades diferentes, educações diferentes que se encontram para formar uma família. E nessa caminhada, eu não sei o que cada um se tornou. Seria tão bom se as pessoas procurassem os pastores e os psicólogos para conversar com a gente sobre essas questões, para antes de tomar uma decisão de casar. Elas só vão descobrir o que o outro se tornou dentro do relacionamento. E aí, pouquíssimo tempo essas pessoas estão ou pensando em se separar, ou buscando um aconselhamento pastoral. Mas as pessoas não nos procuram antes para poder a gente falar algumas coisas a respeito disso. Tá? Então, some a isso, a pluralidade, a privação do eu, a secularização, tá? E esse mundo líquido, né? Lembra de Zygmunt Bauman, né? Que é um sociólogo polonês, que ele define hoje esse mundo, e naturalmente a família também, como frágil, fugaz e maleável. As pessoas hoje, elas são fugazes, elas são maleáveis, não tem nada mais que esteja na base, que consolide, que seja algo firmado na rocha. As famílias hoje, e os filhos não são mais firmados na rocha, que é Jesus, elas são firmadas naquilo que os especialistas dizem. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, que toda vez que ou o Estado, ou um programa, ou seja lá o que for, quer desconstruir um valor, um conceito, e família é um conceito que a gente entende a partir das Escrituras Sagradas, eles sempre chamam um especialista. E aí a voz do especialista é muito mais importante, e eu recebo mensagens e pequenos vídeos de trechos de algumas palestras que as pessoas mandam para mim, apesar de ser cristão, o discurso do cara é completamente diferente daquilo que as Escrituras trazem enquanto verdade, mas as pessoas querem colocar aquilo na realidade do casamento dela e dos filhos dela como se fosse alguma coisa da parte de Deus. Então a voz do especialista hoje é muito mais importante que a voz das Escrituras Sagradas. E daqui a pouco eu vou chegar nelas aqui para vocês entenderem o que os personagens bíblicos que eu vou citar aqui se tornaram a partir das suas experiências com as suas famílias. Com as suas famílias, o processo de dor e de adoecimento foi muito grande. Então, tudo reverbera na família, nas relações humanas e sociais, com impactos diretos na igreja. Diretos, porque tudo vem parar aqui. Tudo vem parar na igreja. Que Deus te abençoe. Casamento, educação de filhos, vida cristã, Deus, tudo hoje é visto a partir dessas lentes. Eu queria muito que o povo de Deus pensasse biblicamente, mas a gente pensa a partir daquilo que os outros dizem ser verdade para nós. E aí eu fico pensando, vocês que estão aqui, quando vocês vão educar os filhos, quando vocês vão pensar no casamento, quando vocês vão educar a si mesmos, vocês pensam biblicamente? Quando vocês querem reconstruir algo, né, a partir daquilo que vocês estão se tornando, as Sagradas Escrituras são uma realidade para vocês? Ou a gente está construindo as nossas bases, a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos, a relação com os nossos filhos a partir daquilo que a gente crê, que muitas vezes é fora das Escrituras Sagradas. Gente, é muito sério. Consegue entender a dificuldade da gente enquanto pastor para acolher famílias, para entender as realidades? E o problema é que as pessoas não nos procuram quando as coisas estão começando, mas elas nos procuram quando elas já se tornaram aquilo que elas vivenciaram a vida toda. Pessoas magoadas, feridas, violentas, agressivas, maridos extremamente abusivos. Essas pessoas não são, elas se tornaram. Foram pessoas que vivenciaram dentro da sua família situações de dor, de angústia, de maldição, muitas vezes, de palavras de maldição dos pais. Eu trabalho numa comunidade terapêutica e eu sei o que é isso. Por conta da falta de afeto, de beijo, de abraço, de colo, eles se tornaram dependentes químicos. Tem questões subjetivas, lógico, mas os traficantes adotaram os nossos filhos porque nós nunca dissemos eu te amo para eles. E eles acham estranho, pastor, quando eu os abraço, quando a gente abraça, quando a gente respeita. Eu digo, aqui você não é um dependente químico só. Aqui você não é um noiado. Aqui você não é um vagabundo. Porque é tudo isso que eles escutam da família e da sociedade. Eu disse, você aqui é uma pessoa com potencial imenso de ser transformado pelo Evangelho de Jesus. Então, eles não são dependentes químicos, eles se tornaram. E aí, quando eles chegam na comunidade terapêutica, a gente vai entender esse processo, né? Porque tem os monitores, tem os pastores que auxiliam no processo, que é a minha função lá enquanto psicólogo, e aí eu percebo que eles se tornaram. Então, eu abracei homens ali, mataram, que destruíram relacionamentos, que foram magoados, que estão adoecidos por um colo que nunca existiu. E tudo começou aonde? Na família. Lógico, a gente não tira a autorresponsabilidade, mas entende que a família tem um papel importante. Então comece a pensar no que você se tornou
no que precisa mudar na sua vida e o que os seus filhos estão se tornando. Ainda há tempo de promover mudanças. Talvez tenham coisas sobre os seus filhos que estão acontecendo e você não sabe. Porque não senta para conversar, talvez, porque a gente está corrido demais. Porque a gente passa muito tempo nas redes sociais e a gente não consegue mais parar para ouvir o outro, para sentar com os filhos e conversar, e ter um tempo de qualidade, de ouvir as suas angústias, os seus medos. Quando a gente vê, repercute isso nos relacionamentos. Seu filho, os filhos que estão aí viajando, que estão em outros países, que estão aí na serra, lá em, né, junto com os índios, a gente sabe muitas vezes o que eles estão fazendo. Foi pedida oração pelo que eles estão fazendo e nos lugares onde eles estão. Mas a gente precisa orar por aquilo que eles estão se tornando ou por aquilo que eles nunca foram. Isso é sério. Você sabe o que seu filho está se tornando? Talvez a gente não saiba nem ainda o que a gente se tornou. Mas para além das lentes, além dos conceitos, percepções, leituras e releituras da realidade, uma coisa parece ser unanimidade, né? É no ambiente familiar onde o que somos e deixamos de ser. É aonde já nos tornamos alguém diferenciado eticamente ou um projeto de ser humano frustrado, magoado ou adoecido, afetivamente, emocionalmente e espiritualmente. Está a caminho. Eu não sei no que você se tornou e nem sei o que seu filho ou sua filha está se tornando. Ou que seu neto ou sua neta está se tornando. Mas não tente fazer com que eles sejam nada daquilo que você nunca foi. Se você quer que seu filho seja alguma coisa, comece a tratar aquilo que você nunca foi. Ou aquilo que você se tornou por causa daquilo que fizeram com você. É fácil ouvir isso? Não, né? Eu estou falando que eu sei que alguns clientes aqui vão me ligar depois para fazer terapia. Pode fazer terapia online, né, meu? Vamos lá. Eu pedi para colocar uma imagem, só para vocês entenderem, e logo após essa música aqui, eu vou começar a pensar os personagens bíblicos aqui. Não vai demorar muito não, viu, irmãos? Podem ficar tranquilos. Pronto. Isso aqui é uma música do Titãs, da época do pastor, tá? Não é da minha época, não. Essa é a música de Arnaldo Antunes, do Titãs, uma banda dos anos 80, né? Lembra aí? Alguém lembra? Em nome de Jesus, não diga só... Ah, sim, graças... Isso aqui é dos anos 80, né? Quando ainda tinha alguma música que a gente ouvia alguma coisa. Olha que música interessante. O título dessa música é Saiba. Olha que coisa, é muito forte isso aqui, gente. Vamos lá, saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush, Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche, Simone de Beauvoir e Fernandinho Beiramar. Saiba, todo mundo vai morrer. Presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano. Todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai. Quem já foi e quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés e Pelé, Gandhi, Mike Tyson e Salomé, que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Que criança foi Salomé? Olha o que ela se tornou. Saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e alemães, Nero, Che Guevara e Pinochet, e também eu e você. Se você olha para a história desses personagens aqui, todos eles foram crianças um dia. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, todos tiveram infância, todos tiveram uma família, mas o que cada um deles se tornou? O que é que nós estamos nos tornando? Porque a gente olha para aqui para personagens como Fernandinho Beiramar, né? A gente olha aqui para Hitler, né? Que eu estudei demais sobre a história dele na disciplina de modo subjetivação, Saddam Hussein, Che Guevara, Nero, né? Gente, Salomé, todos foram crianças um dia. E o que essas pessoas se tornaram, olha a história, se tornaram personagens marcantes da história, né? Que nos influenciam, que nos afetam, que nos inspiram, mas se tornaram assassinos. Nero, né, culpou os cristãos por um monte de coisa lá, depois colocou eles nos postos lá, tocava fogo nos cristãos. Hitler
convenceu um país inteiro. Quantos judeus homossexuais, testemunho de Jeová, que foram mortos nas câmaras de gás, né? No período do nazismo. Mas Hitler um dia foi criança. Quando seu pai e sua mãe morreu, ele perdeu a base. Eu conheço a história dele, eu li muito sobre ele. Eu tenho um cordel, inclusive, sobre o nazismo. Aí você diz, mas meu filho não vai se tornar um dia nada parecido com isso. Gente, em Brasília estão as nossas piores crianças. Todos eles foram crianças um dia. Todos eles. Eu não sei se foram abraçados, beijados, orientados, eticamente instruídos, mas se tornaram o que se tornaram. Salvo raríssimas exceções, é o que a gente vê aí. Não estou falando de partidos, estou falando disso. Estou falando de pessoas. Eu poderia estar nessa lista. Não sei se do lado de lá ou do lado de cá. Do lado bom da história ou do lado ruim da história. Concorda com isso? Você está aqui hoje na igreja, adorando a Deus, né? Enquanto homem e mulher de Deus, felizes. Seus filhos estão servindo ao Senhor, estão trabalhando, estão viajando. Mas eu conheço homens e mulheres que seus filhos se tornaram verdadeiras dores de cabeça, presos. E quando você senta para conversar, que você vai ouvir a história, foram violentados em tudo aquilo que você pensar de afetivo, de abraço. A gente nunca teve um abraço. Eu encontrei o irmão aqui, a primeira coisa que ele me fez hoje foi liberar, dar um abraço e ainda bater nas costas. Que é uma marca registrada dele. Né? Abraço e pronto. E eu disse para ele que acabamos de liberar endorfina e dopamina. Que quando a gente abraça, libera 2 hormônios do bem-estar. Um abraço faz toda a diferença, é terapêutico. Mas teve gente, para ele é fácil, mas eu vejo lá na igreja, quando é um momento de confraternização, do abraço e tudo, eu vejo gente sair para beber água nessa hora. Porque está desacostumado com afeto. Quem essa pessoa se tornou por causa disso? Aí eu vou para as Sagradas Escrituras, né? Então essa canção, pastor, me causou muito desconforto sempre. Mas também acendeu o alerta para o que eu poderia ter me tornado se não passasse a me olhar como Deus me olha e tratar das minhas questões sem mascaramentos ou segredos. O grande problema que eu e você pensamos da seguinte forma, né? A gente prefere, né, que é um mecanismo de defesa da neurose, é recalcar o conteúdo, né? Guardar aquilo que nos faz mal. A gente é especialista em fazer isso. Davi fez isso, José fez isso, Acabe fez isso. Guardou o que tinha de pior para explodir no momento certo, no momento errado da vida deles. A medida das nossas doenças estão nos nossos segredos. Guardamos segredos a vida toda e adoecemos. E aí chegamos nos relacionamentos, magoamos pessoas. Batemos nos nossos filhos ao invés de educá-los, de instruí-los. Tornamos agressivos com os outros, matamos. Em nome do amor, muitas vezes. Então a Bíblia nos retrata com clareza muito grande. Que horas são, pastor? Só para ir seguindo. Em 10 minutos eu termino aqui, viu? 11h54, termina meio-dia? Se preocupe não, viu, pastor? Eu não vou muito longe, não. Então o primeiro personagem, né, que a gente vê com muita clareza é Davi, ó. Aí vamos ler 1 Samuel 16, bem rapidinho. Vai ser bem rápido, só para vocês entenderem qual a minha questão aqui com esses personagens. Do 1 ao 13. Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá, disse, e matará. O Senhor disse: Leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. E aí ele vai, né, chega a Belém, aquela coisa todinha, faz tudo isso. Eu não vou ler o texto todo. Mas o que é que acontece a partir daí, né? Passa-se todos os filhos, né, de Jessé e o Espírito Santo vai falando com ele, Deus vai falando com Samuel, dizendo que não era ele, Samuel não entende nada. Aí chega um momento que ele pergunta: esses são todos os filhos que você tem? Está lá no versículo 11. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levanta-se e unja. Gente, o que é que acontece aqui? Davi foi,
Qual é a palavrinha aqui? Rejeitado. Nem reconhecido como filho ele foi. Jessé apresentou todos os filhos, menos Davi. É um menininho que está ali cuidando de ovelha, que escreveu o Salmo 23. Ele não entende muita coisa não, sabe de nada, escreveu o Salmo 23, escreveu o Salmo 51, escreveu um monte de salmo da Bíblia, umas coisinhas, né? E aí eu penso na questão da rejeição aqui, e dos impactos da rejeição na vida de Davi. Davi vai ter problemas sérios, porque quando ele ganha, ele chega lá diante de Golias, né, que havia ali uma promessa do rei Saul que quem matasse casaria com a filha dele, não pagaria mais impostos, receberia ouro e prata. O que é que acontece com Davi? Na hora que ele derrota o gigante Golias. Você pode acompanhar isso aí nos capítulos 17 e 18. Ele vai dizer, eu sou o menor da casa do meu pai. Olha os impactos da rejeição. Eu não mereço isso. Eu não mereço receber nada disso, tanto que ele só vai casar com a segunda filha de Saul. Eu não mereço nada disso. Aquela coisa toda. Ele é rejeitado, e aí tem os impactos da rejeição na vida dele. Ele não vai aceitar essa realidade. Quando Saul vira e diz assim, Davi, querendo que Davi morresse, lógico, invada lá o arraial dos filisteus e me traga 100 prepúcios. Quantos prepúcios Davi traz? Saul pediu 100, ele trouxe 200. Buscando autoafirmação, buscando reconhecimento. E aí o que é que acontece na relação dele com Betseba? É lógico, Davi poderia ter todas as mulheres, mas ele se interessa pela mulher de Urias, buscando autoafirmação. Por quê? Porque foi rejeitado. Quantas e quantos Davis eu recebo no meu consultório? Homens e mulheres desinvestidos de afeto, e que em algum momento tudo isso vai explodir no adultério, numa violência, nas tentativas de autoafirmação. Gente, isso é muito sério. Quando a gente não trata as nossas questões, em algum momento elas vão explodir. Na vida de Davi, explodiu no adultério, explodiu no assassinato, e está aqui nas Escrituras Sagradas mostrando que Davi, precisava ter buscado ajuda, precisava ter buscado a orientação de Deus, mas esse sentimento de querer se autoafirmar levou Davi à ruína, pelo menos por um período. Seu filho morreu, tem repercussões, gente. Então o que é que a gente está se tornando a partir desse espaço de família? E onde começou? Quando Jessé o rejeitou. Quando Jessé não validou ele no seu lugar de filho. E quantas vezes a gente faz isso com esposa, com filho, com esposo, com pessoas que nós amamos? A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. A gente precisa ter muito cuidado com os lugares que a gente coloca e a gente não coloca os nossos filhos. Se é para falar de família, vamos falar sério. Você precisa ser validada no seu lugar. Você, enquanto mãe, precisa validar o seu filho, dizer para o seu filho que ele é importante, que ele é especial, que você o ama, coloque no colo, mesmo que seja adulto. Diga para ele o que você nunca disse, porque seu filho está se tornando o que você nunca disse para ele. Aquilo que seu filho deseja tanto ser, talvez não seja, porque você nunca colocou ele nesse lugar. Davi só se tornou rei de Israel por causa de Deus. Porque senão era apenas um adúltero, um prostituto e um assassino para ser lembrado da Bíblia. É por causa de Deus, por isso que eu disse assim, ainda graças a Deus que ele me chamou. Porque se Deus não tivesse me chamado, talvez todos os desinvestimentos que eu tive, eu fui muito amado, graças a Deus, mas por isso que eu não tenho dificuldade de abraçar, de amar, de cuidar de pessoas, porque eu vi meus pais fazerem isso a vida toda. Cuidar de gente. E Deus me colocou como pastor, como psicólogo, como professor, para cuidar de pessoas. Eu me tornei aquilo que eu vi meus pais serem. Seus filhos estão se tornando exatamente aquilo que eles estão vendo vocês fazerem. Também se não estão fazendo nada, não estão abraçando, não estão beijando, não estão dizendo nada, seus filhos vão ser cópias maravilhosas daquilo que vocês são. Que o diga Acabe. Primeira Reis 16. Olha que coisa perigosíssima. Irmãos, não me olhem com essa cara de assustado. Está na Bíblia. Eu preciso falar dessas questões para a gente entender algumas verdades. 1 Reis 16, do 25 ao 33, diz assim, só para vocês entenderem. Onri, porém, que é o pai de Acabe, Onri, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele.
andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E o seu filho Acabe foi o seu sucessor. Aí vamos aqui para o versículo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Versículo 33 diz assim: fez também um poste sagrado, falando de Acabe. Ele provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Olhem para cá. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, pastor, pior do que todos os reis de Israel antes dele. Honre. Acabe faz pior do que o pai. Era o modelo que ele tinha. Conseguiu entender o que Acabe se tornou a partir da família que ele teve? Quais são as preocupações de Acabe? Quando começa a seca, aquilo tudo, ele começa a perseguir os profetas, né? Ele aprova as decisões de Jezabel e tudo mais. Qual é a preocupação de Acabe? Mas o que eu gosto da história é que ela é cíclica, né? Ela se repete. Ela se repete. Qual é a preocupação de Acabe? Isso é mera coincidência, viu, gente? Qual é a preocupação de Acabe quando está a seca toda? Arrumar água para o cavalo. É mera coincidência. Ele está muito mais preocupado com os animais dele do que a sua nação, que além de ter se tornado idólatra, estava distante dos caminhos do Senhor. Viu que Acabe se tornou? Exatamente aquilo que o pai dele foi. Ele foi alguém pior. E tudo isso começou aonde? Em casa, na família, nos relacionamentos intrafamiliares. Estão entendendo o desafio que o pastor de vocês tem, que nós temos hoje, que é cuidar de famílias? Questão do mau exemplo, das repetições de padrões morais falidos, que foi o caso de Acabe. Estava repetindo o padrão falido do pai, da figura paterna que não acrescentou nada de novo. Você, enquanto figura materna e figura paterna, está acrescentando algo novo na vida do seu filho? Seu filho vai ser realmente um referencial? Se foi uma coisa que eu me preocupei quando meu filho nasceu, hoje ele tem 27 anos, ele é advogado, mora aqui. Eu pensei, meu Deus do céu, o que é que meu filho vai se tornar a partir de quem eu sou? E o terceiro e último personagem para a gente pensar é a questão de José do Egito. Você vê que está lá em Gênesis 37, do 1 ao 4. Para a gente finalizar aqui nossa reflexão e eu trazer só algumas coisas que você precisa entender aqui, que você pode fazer. Essa história vai do capítulo 37 ao 50, que é o meu novo livro, tá? Vai sair daqui a um tempo, se Deus quiser. Está prontinho. Gênesis 37, do 1 ao 4, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer uma túnica branca. Amém? Olhe para cá. O filho preferido. Deixa eu ficar para você. Olhe para mim, em nome de Jesus. Você tem algum filho? Quantos aqui tem filhos? Mais de um filho? Você tem algum filho predileto? Algum filho preferido? Pode confessar, irmão. Ninguém está vendo, você tem? Eu li uma pesquisa muito interessante, né, de um especialista, que ele diz assim, que 95%, preste atenção nisso aqui, 95% dos pais têm um filho preferido. Os outros 5 mentem. Todos nós temos. Era o filho da sua velhice, da mulher da sua juventude, que ele tanto amou. Ele tinha outros 11 filhos, mas ele dava todo o carinho, afeto, cuidado, inclusive deu uma bela túnica, né, uma túnica bonita, colorida, que tinha um sentido também, um simbolismo. Entende? Meu amigo, começa uma crise familiar terrível. Seu filho Rubem, por exemplo, vai se relacionar com a concubina dele.
É um desastre, é uma bagunça tão grande nessa família por conta de quê? Por conta da predileção de filhos. A violência impera nessa família, né? Aí a história de José vocês conhecem muito bem, mas perceberam no que os filhos rejeitados se tornaram e no que José vai se tornar por conta da providência divina, porque Deus conduziu a história. Mas olha o que os filhos dele se tornaram. Foram problemas para o seu pai. Se ele amasse os seus filhos, talvez fosse tudo diferente. Se a gente amasse os nossos filhos igualmente, talvez tudo fosse diferente, mas muitas vezes a gente escolhe amar um filho de forma diferenciada, porque é mais limitado, porque tem algumas dificuldades, porque tem isso, porque tem aquilo. Você não sabe o que pode acontecer com aquele que está lá do outro lado da mesa, sem ser notado, sem ser percebido, sem se sentir amado, se sentindo rejeitado, porque você nunca deu o afeto que ele gostaria de ter recebido, tanto quanto o seu outro irmão recebeu. Gente, isso é sério. A Bíblia mostra a confusão que foi essa família. Olha o que os filhos de José se tornaram. José depois vai entender o processo, torna governador do Egito, mas enquanto ele se torna governador do Egito, o sofrimento dura 13 anos nessa família. Muito cuidado com o sofrimento que você vai causar pelo fato de amar mais um filho seu do que outro. Ah, pastor Demetrio, mas é isso? Não, meu amigo. Você não sabe o que está se passando no outro até você perguntar para ele o que ele está sentindo. Eu atendo muitos. Eu atendi uma jovem que ela chegou lá e ela chegou assim, bem gordinha, assim, tal, aquela coisa todinha, e ela trazia todo o seu sofrimento, porque ter recebido, ela tinha uma outra irmã e a mãe só valorizava a outra irmã. Né? Elogiava e tudo. Essa outra, ela xingava o cabelo, dizia que era feia, você é isso, você era aquilo. Ela me mostrou uma foto antes, ela magrinha, né, toda arrumada, não sei o quê, e depois ela se tornou um pouquinho obesa, porque ela descarregava os seus desinvestimentos afetivos na comida. E aí a gente fez um trabalho muito bonito para ela recuperar a autoestima, para poder abrir o seu coração, falar com sua mãe novamente e tratar essa questão. Mas essa menina foi desinvestida de afeto, e aí isso reverberou no casamento dela, porque o marido não conseguia dar conta das suas angústias e tudo aquilo que a mãe nunca foi para ela. Então ela se tornou uma esposa amarga, que não sabia dar afeto, que não sabia nem receber carinho, porque nunca teve. Quem você se tornou, meu irmão? Davi se tornou um adúltero. José depois vai se tornar governador do Egito, mas os irmãos dele sofreram muito. Acabe vai se tornar o pior rei de Israel, por causa de honrar seu pai. Então, o modelo de família, então o que é que eu posso fazer, pastor Demetrio? O modelo de família, do ser pai e mãe, que é função e não apenas biológico, e do ser filho, está muito bem descrito nas escrituras. A gente tem que seguir o modelo bíblico. O modelo pós-moderno é falido na base e no seu desenvolvimento. O modelo bíblico está aí. Honrar pai e mãe. Pais não provocarem a ira dos filhos. Esposas serem submissas. Está ali, sob a missão do esposo. Maridos, amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Há muito tempo que dentro das nossas igrejas mesmo, lá fora eu sei que funciona assim, mas dentro das nossas igrejas, que pai não é pai, mãe não é mãe e filho não é filho. Biologicamente sim, mas a nível funcional não. Por isso que a gente está do jeito que a gente está. Filhos que estão parando no cotel. Filhos de cristãos que estão aí em movimentos ativistas, defendendo aquilo que as Sagradas Escrituras nunca mandou defender. Mas por quê? Para dar uma resposta ao amor que nunca tiveram. Aí eles vão provocar a angústia nos seus pais. E foi o que aconteceu com José ou não foi? Fizeram com que Israel sofresse, com que Jacó sofresse. Por conta do carinho que nunca tiveram do seu pai. Não se torne aquilo que Deus não sonhou para você. Há um projeto de Deus em andamento para a sua vida. Permita-se, trate-se. Busque ajuda. Não negar a realidade que se apresenta na sua casa e buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda. Se está aí, busque tratamento, busque aconselhamento pastoral, trata as suas dores e suas angústias. Senão, seus filhos vão ser como você, ou pior do que você, como Acabe foi. Estou dizendo que vocês são pessoas ruins. Como vai ter muita gente que vai assistir, eu prefiro deixar a coisa mais generalizada. As famílias da Bíblia, de grandes homens de Deus, também falharam em muitos aspectos. O segredo é não se calar, coloque para fora, busque ajuda, peça socorro. Não tente resolver sozinho. Salmo 32, 3, aí Davi aqui dando uma resposta. Quando eu guardei silêncio, em algumas traduções tem, enquanto eu me calei,
envelheceram os meus ossos pelo bramido que acontecia em mim todos os dias. E aí no Salmo 51, Davi abre o coração, conta a sua dor, pede a Deus que restitua a alegria da salvação. Davi confessa o seu pecado, abre o coração. A gente é especialista em guardar segredos que vão destruir quem nós somos. E que vão repercutir sim na vida dos nossos filhos, gente. Mesmo que muita coisa já esteja cauterizada na sua mente e no seu coração, por ser uma pessoa adulta, sob o domínio do Espírito Santo, tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que a gente vai deixar passar o que a gente continua guardando? Como é que vai passar se eu escondi lá no mais profundo do meu ser? 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? Porque o Espírito Santo está disponível para isso. Deixa o Espírito Santo tratar o que precisa ser tratado. João 16,8 diz: e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa se permitir ser tratado pelo Espírito. Trata as suas dores. E depois você vai ouvir as dores daqueles que precisam ouvir vocês. Seus filhos, seus cônjuges. Por último, aprenda a pensar biblicamente e tudo muda. Você vê tudo diferente e se vê diferente. Porque o olhar das Escrituras faz a gente se perceber segundo o olhar de Deus. E não segundo o olhar dos nossos pais que não deram o suficiente, porque talvez nunca tenham recebido o suficiente. Daquele filho que a gente não consegue entender, mas precisa do nosso abraço, no lugar do nosso julgamento, no lugar de uma palavra dura. Isaías 28:26 diz: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Nós temos a palavra, se a gente não pensar biblicamente, a gente não resolve absolutamente nada daquilo que o nosso coração precisa. Só queria que você colocasse o seu nome aqui em algum lugar. Não sei se você está do lado de Arquimedes, de Buda, de Galileu, de Nietzsche. Não sei se você está do lado dos grandes homens de Deus, ou se a sua história vai reverberar numa frustração ou numa tragédia para a humanidade. Mas os nossos filhos estão crescendo. Eles estão indo em alguma direção que talvez você nem sinta e nem saiba. Mas tudo pode mudar se você mudar o olhar que você tem sobre você mesmo. Nada muda se eu não mudo. A mudança que eu quero que aconteça na vida do meu filho, no meu casamento, no meu esposo, na minha esposa, na minha família, tem que começar em mim. Tem que começar em você. Amém ou não amém? Amém. Será que a gente consegue fazer isso? É fácil? Nunca foi. Nunca foi. Mas é possível, sob o domínio do Espírito. Você pode fechar seus olhos? Eu queria orar nesse momento. Inclusive que eu tenho um compromisso de 1 hora para